Então, nós estamos falando aí nesse trimestre sobre toda a trajetória aí de Josué, as suas conquistas, suas dificuldades, né? A galera aí, a sua conquista, a sua dificuldade, a sua organização, sua administração. Então, assim, galera, vamos prestar atenção, porque hoje é um tema que a gente precisa prestar atenção aí. Eu queria que você estivesse bem ligado. Primeiro, qual que é o nosso objetivo de hoje, tá bom? Mostrar por que Deus ordenou estabelecer cidade de refúgio. Por que Deus falou de cidade de refúgio, né? Por que teve demora para conceder as cidades de refúgio? Então, tipo assim, bom, Deus ele já tinha trocado uma ideia com Moisés, né, lá em Deuteronômio. E, para quem não sabe o que significa Deuteronômio, significa aí, ó, anota aí, segunda lei, ou repetição da lei. Esse é o significado dessa palavra, tá bom? E o que nós vamos fazer hoje é analisar, aqui a revistinha está falando, como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais suas consequências. Então a gente vai tentar sintetizar, fazer algo bem objetivo para o nosso linguajar, para vocês entenderem aí o que realmente rolou nessa etapa aí da vida de Josué e da vida do povo de Israel, que representava ali a vida do povo de Deus. Tá legal? Preparado? Vamos lá? Isso aí, repetição. Primeira coisa, para a gente falar de cidade de refúgio, a gente vai precisar ler o texto do dia, que está lá em Josué, capítulo 20, do 1 ao 6. Josué, capítulo 20, do 1 ao 6. Eu vou fazer a leitura na revistinha, apesar que eu estou com a versão NVI aqui, depois você pode ler outras versões, mas eu vou fazer na revistinha para a gente ganhar tempo, e aí a gente vai discorrendo aqui pela revistinha. Beleza? Então vamos lá. Bom, diz assim no versículo 1, de novo, Josué, capítulo 20, nós vamos ler do 1 até o 6. Diz assim: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai-vos para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, não com intento, ou seja, matou alguém sem intenção, para que você seja um refúgio do vingador do sangue. Verso 4. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á a porta da cidade e as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo a cidade e com eles. Verso 5. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próprio com intento, e não aborrecia. Verso 6, e último verso do que a gente está falando hoje. Daqui a pouco eu vou explicar tudinho isso aqui, tá bom? Então, e habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, e até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então, o homicida voltará e virá à sua cidade, e a sua casa, a cidade onde fugiu. Meu, quem lê esse texto a primeira vez aqui fala: o que eu tô falando? O que está querendo dizer isso daqui? Bom, a gente está falando de uma parte sobre as divisões da terra. Quando o povo conquistou a terra, então a gente está falando de uma parte da divisão da terra, depois que a terra foi conquistada. E nessa parte aqui, Deus já tinha estabelecido lá no ministério de Moisés, ok? Moisés que antecedeu aí a Josué. Então, só repetindo, lá no ministério de Moisés, ele já tinha sido orientado por Deus a estabelecer cidades de refúgio. Então, o que nós acabamos de ler aqui? As cidades de refúgio, elas serviam ali, entendeu? Para quê? Para receber, para abrigar os homicidas. Quando nós estamos falando de homicidas, para a gente entender rapidamente, assassinos, quem matava alguém. Só que isso, para a gente ficar mais claro, existem duas interpretações. Ou homicídio culposo, ou homicídio
doloso, beleza? Então a gente precisa primeiro entender qual a diferença de cada um deles para a gente conseguir entender aqui o que está querendo dizer no livro de Moisés, no livro de Josué, perdão. E aí o que acontece? O homicídio, quem é da área de direito, aí já está muito acostumado com esses termos. Eu não sou da área de direito, mas a gente precisa dar uma lida, né, não? Então o que acontece? Homicídio culposo é quando não há intenção de matar. Novamente, homicídio culposo é quando não há intenção de matar. E homicídio doloso é quando há intenção. Tipo assim, o cara já foi no esquema de fazer aquilo, entendeu? Então, o que acontece? As cidades de refúgio era para que quando acontecesse algo desse tipo, um homicídio culposo, onde não há intenção de matar, ou seja, a pessoa nunca fez nada antes, nunca fez mal para ninguém e tal, mas rolou uma treta ali sem querer, puf, rolou aí uma morte sem intenção de matar. Ela era enviada para uma cidade de refúgio. E essas cidades de refúgio eram para ser dadas ali para os levitas, tá? É o que diz aqui na palavra de Deus. E aí nós vamos agora entendendo o que é homicídio, entendendo essa diferença, agora sim a gente consegue ir para a nossa lição. Então vamos lá para o tópico 1, que está dizendo assim, ó: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Então aí no primeiro parágrafozinho aí, se você quiser grifar, aí ó, os advogados tudo de olho aí, para ver se eu vou falar alguma coisa aí, mas vamos lá. Ó, diz assim: Deus cuida dos que praticam homicídio culposo. Essa frase é forte, né? Mas a gente vai entender rapidinho. Então olha lá, na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Primeira coisa, para aí, gente. Nós vivemos num mundo hoje onde há muitas injustiças, ok? E qual é a solução para a injustiça? A solução para a injustiça somos nós, justos. Então, o justo, ele é a solução para a injustiça. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, que a gente vai ver umas referências top aí, e rapidinho para dar tempo. Então, eu gostaria que você abrisse aí em 2 Pedro, corre aí, 2 Pedro, finalzinho da Bíblia, depois de 1 Pedro, vamos lá, 2 Pedro, anota essa referência, capítulo 3, verso 13, ok? 2 Pedro 3, ok? 13. Está escrito assim: Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, nós esperamos, ok? É isso aí, nós esperamos novos céus e nova terra, porque lá vai habitar realmente a justiça. E no mundo que nós vivemos, basta você ligar a televisão que você vai ver muitas injustiças acontecendo. Então nós já devemos ter presenciado aí várias injustiças ao nosso redor, mas fique firme aí e espere novos céus e nova terra. Amém? E a solução para a injustiça, nesse momento que nós vivemos, somos nós, os justos, no seu contexto aí, na escola, na faculdade, em casa, na igreja, no seu convívio aí. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Aí o que acontece? Continuando aí na revistinha, diz assim, ó: Para tanto, o Senhor determinou 6 cidades dos levitas que tivessem o caráter de fortalezas judiciais, ou seja, eram essas cidades de refúgio. Ao todo, os levitas eles receberam 48 cidades. Dessas 48 cidades, 6 cidades dessas eram fortalezas judiciais, ou seja, cidades de refúgio. Para quê? Para abrigar esses assassinos ou homicidas que tinham cometido um homicídio culposo, ou seja, aquele que não há intenção de matar. Então, lá atrás para Moisés, ok? Então, o que acontece? Eu gostaria agora que você fosse lá para Deuteronômio. Todo mundo lembra do que é Deuteronômio? Segunda parte da lei, ou repetição da lei, né? Isso significa aí a palavra Deuteronômio. Vamos para lá agora. Corre para lá, porque tem bastante coisa para a gente falar ainda.
Deuteronômio capítulo 32. E aí a gente vai conseguir entender aí esse contexto. 32, e aí a gente vai ler o verso 35 e 36, ok? Deuteronômio 32, verso 35 e 36. Deixa eu achar aqui também. Diz assim, a gente vai falar agora sobre vingança, porque tem tudo a ver, tá bom? Diz assim, ó, o 35 e 36. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O 36. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos quando vir que a força deles se esvaziou e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Resumo disso daqui, gente. A vingança pertence ao Senhor. E por que a gente está falando isso? Porque no contexto, quando alguém pratica o mal contra outra pessoa, aquela pessoa que, por exemplo, foi prejudicada ou teve um prejuízo, ela ia querer se vingar. Então, naquela época, a vingança não era igual, tipo assim, olha, eu vou te acionar na justiça. A vingança era tipo assim, ó, vou te, ó, você me zoou? Então, peraí que eu vou resolver esse negócio, eu vou, ó. E o que acontece? Quando havia um homicídio culposo, essa pessoa que cometeu um assassinato, um crime sem intenção, ela corria sério risco de vida de, ó, então, peraí. Por quê? Aquela pessoa que sofreu algo, ela ia querer se vingar. E a gente acabou de ler aqui que a vingança é do Senhor. Beleza? Então a gente tem que ficar ligeiro com isso daí, porque isso acontece nos nossos dias hoje ainda, e só que a gente tenta, né? Então, queridos, a vingança pertence ao Senhor, tá bom? Então, com isso, a gente ainda vai pro finalzinho aí desse primeiro ponto ainda, de Deus cuida dos que praticam homicídio culposo. E aí diz assim, ó, lá no finalzinho, maravilhamos-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido. Era na faca, isso aí. E aí o que acontece? Vamos agora trazer um pouquinho isso para fechar esse primeiro ponto do item 1 do primeiro ponto. O juiz de toda a terra não julgaria essas causas? Para a gente refletir, beleza? O juiz de toda a terra não faria isso? Então é para a gente pensar, espere no Senhor. E com isso, a gente vai agora para o segundo ponto aí do primeiro ponto, beleza? Que diz assim, ó, o significado espiritual das cidades de refúgio. E aí eu vou ler o que está na revistinha e a gente vai tratar. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança, com soldados, armas, etc. Mas salvo, olha aí de novo o direito entrando aí, salvo-conduto, entendeu? Proteção de testemunha aqui, ó, e outras coisas mais. Bom, gente, o seguinte, um resumo aqui para que a gente entenda. Existe aqui uma tipologia. Por quê? O Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, né? Existem aí pessoas que gostam de falar mais o Antigo Testamento, outras falam Velho, mas enfim. O que acontece? Ele aponta para o Novo. Ele aponta para o Novo. Então, as coisas, ele estava falando o que ia acontecer. Então, eram contextualizações do que estava para acontecer ali no Novo Testamento. Então, já estava apontando ali para a gente enxergar Cristo. Ok? Então, a gente já estava falando de enxergar Cristo ali. Um inocente que levou sobre si a culpa de outros e outras coisas mais. Beleza? Então, o que acontece, gente? Aqui no ponto 2, a gente consegue ver que nessas cidades, aquele homicida ou assassino, ele não necessariamente ele era ali protegido. Tipo assim, pô, o cara deu mancada, mesmo que fosse sem intenção, ele deu mancada. Então, ele tinha que chegar
lá na cidade. Então, existia lá um conselho dos anciãos, que foi o que a gente leu aí em Josué 20, nosso texto do dia, texto base, ok? E ele ficava ali dentro do quê? Da cidade de refúgio. Se o vingador do sangue, ou seja, o cara que foi prejudicado, chegasse lá e visse que ele estava fora das delimitações ali da cidade de refúgio, ele podia, ele podia pegar o cara e, passar a faca nele e ele não seria culpado pelo sangue, tá? Então, assim, o que acontecia? O cara que cometeu o erro, ele tinha que se arrepender e ficar dentro do que foi estabelecido ali na cidade de refúgio. Ele ia ter que viver ali até que o sumo sacerdote ele morresse, aquele que estava tomando conta quando o homicídio aconteceu, até que ele morresse, tá? Enquanto isso, ele não poderia sair de lá, porque se ele saísse, ou seja, se ele saísse daquela proteção, ele possivelmente seria ali morto, ok? E aí a gente fala do que nesse ponto 2? De proteção. E isso nos lembra do que? Do Salmo 121, verso 3, né? Vamos lá ver o que está escrito? É um salmo que todo mundo conhece, tem aquela música do Disco Praise também, né? Eu olho para o alto, né? E de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas vamos ver lá o Salmo 101, verso 3. Salmo 121, verso 3. Diz assim, ele não alerta. Irmãos, o nosso protetor se mantém alerta. Então, assim, quando nós cometemos, vamos contextualizar algo para nós aqui. Quando nós cometemos algo que está fora da vontade de Deus e nós nos arrependemos, nós devemos buscar refúgio em quem? No Senhor. Nós devemos buscar refúgio no Senhor. Porém, nós temos que estar refugiados aonde? No Senhor. E Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso sentinela. E a palavra nos diz aqui que Ele nos protege, Ele está alerta. Porém, nós devemos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, porque a palavra diz isso, ok? A gente está vivendo hoje em dias onde nós temos muita ansiedade para que tenhamos notícias boas aí por conta da pandemia, quando que isso vai melhorar, etc, etc. E isso prejudica bastante a ansiedade. Então, se você tem ficado ansioso, medite também nessa referência que eu vou te passar. 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de mim e de você. Beleza? Então, vamos avançar mais um pouco agora para o ponto 3 do subtópico 1 ainda, né? Do tópico 1. Então, vamos lá. Diz assim, o perigo de sair da cidade de refúgio. Bom, qual que era o perigo de sair da cidade de refúgio? Então, bem simples aí. O perigo de sair da cidade de refúgio era preju. Quando nós saímos do refúgio, era preju. Então, nós temos que estar bem atentos nisso, né? Trazendo para os nossos dias de hoje. Vamos avançar mais um pouquinho aí? Bom, agora a gente vai para o ponto 2 da nossa lição. Ponto 2, ok? Os levitas exigem sua herança. Aí o que acontece? Isso aí é para nós no dia de hoje, tá bom? Primeiro ponto, tá aí na sua revistinha. A demora em conceder a herança dos levitas. O que aconteceu? Eu vou ler aqui primeiro parágrafo só e a gente contextualiza, tá bom? Deus falou com Josué que fossem separadas as cidades de refúgio. Josué 21, foi o que nós lemos. No que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles. Mas não foi feito. Depois que eles reivindicaram, tá ok? Galera, a gente tem princípio aqui. E quando a gente fala de princípio, lembre-se, em princípios e valores, nós não negociamos. Princípios e valores a gente não negocia. E que princípio é esse? É um princípio que está lá nessa referência que eu vou falar para você. Mateus, capítulo 7,
versos 7 e 8. Mateus 7, 7 e 8. Que princípio é esse que tem aqui? Quem pede, recebe, ok? Quem busca, encontra. Então nós temos que ter perseverança. Eles tinham o direito dessas cidades, porque Deus lá para Moisés já tinha falado. Só que na hora da divisão ali, eles receberam as cidades, mas não receberam por completo. Então eles tiveram que chegar lá em Josué e falar assim: Josué, e aí? Tá faltando coisa aqui do que foi combinado. Tá faltando. Então eles pediram e receberam, porque eles foram perseverantes, entendeu? Então esse é um princípio que a gente aprende aqui. E aí a gente vai, ok? Mais pro finalzinho aí desse ponto, o último verso aí, que diz assim, ó: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, 35. O que a gente aprende aí? A gente aprende também que a gente está vivendo num mundo hoje onde o materialismo ele é muito, muito assim, demonstrado aí pelas pessoas. E a gente vê aqui que é melhor dar do que receber. E ali eles deram essas terras aos levitas porque era de direito. E a gente vê aqui que mais bem-aventurado. Por quê? Israel ali, ó, tá dizendo assim, ó: Israel acontece no seio da igreja, por isso deve-se ter todo cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezamos o princípio divino, que é o princípio que eu acabei de falar aqui, é melhor dar também do que receber. O que acontece? Isso que a gente está falando aqui também acontece na igreja. É isso mesmo, acontece na igreja. Você tem que pedir, meu irmão. Você tem que pedir para receber. Ah, mas eu tenho direito, mas ninguém fala nada, né? Pede, vai para cima, entendeu? Busca, persevera no seu ministério também, né? Porém, a gente tem que tomar cuidado que também o oposto existe, né? E qual que é o oposto disso? É o que está escrito lá nessa referência que eu vou te falar. Provérbios, ok? 30:15. O que está falando aqui? Está falando sobre o sanguessuga aqui, né? Você sabe qual que é o nome do sanguessuga, né? Dá e dá. Ou seja, só quer receber. Quando você vai trocar uma ideia com uma pessoa que ela fala assim, tá, o que eu vou ganhar com isso? Entendeu? Então é isso que está querendo dizer aqui. E nisso a gente vai avançar para o segundo ponto do capítulo 2. Diz assim: o estabelecimento das cidades dos levitas. Que foi o que eu já conversei lá com vocês no comecinho. Eles receberam 48 cidades. Dessas 48 cidades que eles receberam, ok? Foi estabelecido que 6 dessas cidades serviriam de cidades de refúgio, que é o contexto para que você entenda aí. Era uma proteção para essas pessoas que tinham cometido um homicídio culposo, ou seja, aquele que não há intenção de matar. Então, eles eram protegidos, tá bom? E no ponto 3 aí desse nosso capítulo 2 ainda, tá? Diz assim: a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a seus pais, e palavra alguma falhou. De todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tá na cara, o Senhor falou, vai se cumprir. Se o Senhor te prometeu algo, vai se cumprir. Vai se cumprir. Porém, o que a gente tem aprendido aqui? Você precisa se posicionar também. Você precisa ali pedir e depois você completa aí, né? Quem busca, ok, encontra. Receberam ali, porém eles tiveram que ir pedir, tá bom? Então, assim, o que nós também lembramos dessa história? E a gente lembra do quê? Que ele é fiel. Que ele é fiel. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Então é melhor dar do que receber, ok? E aí o que acontece? Também nós vemos na palavra que assim, se nós negarmos ele, ele nos negará. Porém, se nós formos infiéis, ele
permanece fiel. E a gente está falando de fidelidade. Então, Deus, ele é fiel naquilo que ele promete, naquilo que ele fala. Então, vai se cumprir na minha e na tua vida. Beleza? Ok? Então, assim será. Meu irmão, vamos avançar aí agora para o capítulo 3. Eu espero que você esteja entendendo aí essa questão do estabelecimento da cidade de refúgio. Tem muita coisa aqui nesse contexto todo, muita coisa mesmo, ok? Então, assim, uma outra coisa que você tem que anotar aí, anota essa referência, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ok? Então, a gente está aprendendo um monte de coisa hoje aqui, ó. Melhor dar do que receber, ok? Se você buscar, você vai achar. Se você pedir, você vai receber, ok? Se você pisou no tomate sem intenção e se arrependeu, você pode buscar refúgio aí no Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso sentinela e Ele nos protege, ok? Quando nós estamos ali, ó, dentro do raio ali de proteção do Senhor, ok? Temos que nos arrepender. Bom, e falamos agora sobre a fidelidade de Deus. Ele permanece fiel, mesmo quando nós o negamos, ele vai nos negar. Porém, se a gente for infiel, ele é fiel, porque ele é fiel, porque ele é o eu sou. Vamos agora ao capítulo 3. Josué abençoa os rubenditas, os gaditas e a meia tribo de Manassés. Não vamos falar desse monte de povo, a gente vai pro foco aqui, ok? Então, se você descer aí um pouquinho na sua revistinha, tem lá acho que é no segundo parágrafo, diz assim: a missão que lhes foi outorgada e que abraçam todo o empenho estava concluída. Muitos são comissionados para realizarem algo importante, ok? Até começam, agora eu já estou falando eu, tá? Até começam, mas não terminam. Então, o que acontece? O que a gente está falando aqui, ó? Primeiro ponto, 2,5 tribos são despedidas. A missão ali de Josué, praticamente, ela já estava concluída. Então, a organização foi feita, aquilo que o Senhor tinha ordenado, já estava... Irmão, no nosso ministério, muitas vezes a gente chega com aquele gás todo. Pá, 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 vamos fazer. E isso serve para a nossa vida também, não é só ministerial. A gente chega com aquele gás todo. Pá, 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 pá. Não, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. A gente até começa, mas a gente não termina. Então, nós como cristãos, nós temos que buscar força no Senhor, para que aquilo que a gente comece, a gente termine. E isso também a gente se aplica em todas as áreas da nossa vida. Ministerial, conjugal, profissional e tudo que a gente tem aí pela frente nas nossas áreas. O que a gente começa, a gente tem que terminar com êxito. Tem que terminar com êxito, né? É muito bom começar, mas é melhor ainda terminar. Então, isso que a gente toma de lição aqui. O que a gente aprende aqui também, né? Nesse ponto, a gente vê que tudo foi feito em conjunto. Então, todo mundo é importante no corpo. Todo mundo é importante. Então, nada foi feito sozinho. Eles influenciam pessoas. Grandes líderes, eles lideram, direcionam pessoas. Por que isso? Porque eles não conseguem fazer nada sozinho. Eles precisam das pessoas. E aqui a gente aprende sobre a unidade. A unidade na igreja é algo muito importante. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Todos dentro do corpo são importantes. E o que nós vemos aqui, uma outra lição. Todos cooperam para o reino. Todos cooperam para um objetivo só, que é reino. Então, fica aqui uma dica. Se você tem cooperado pensando no seu próprio reino, deve ter algo errado aí. Se avalie, ok? Então, cada um coopera em prol do reino. Cada um do seu jeito, da forma que pode, com as suas competências, com as suas habilidades. Porém, quando nós estamos focados no reino, ok? As coisas prosperam e a gente consegue começar e terminar. Beleza? Vamos agora para o ponto 2 desse tópico 3. A gente já está acabando aí, que já vai estar na hora do culto de novo, ok? Então, vamos lá. Ó. Exortação à obediência.
Josué reuniu as tribos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor. É o que a gente está falando aqui. O líder agradeceu a eles porque eles lutaram as guerras do Senhor. Então não são as minhas guerras, é as guerras do reino. Porém, você também tem guerras. Mas quando você luta as guerras debaixo, ok? De uma submissão e obediência, a gente aprende muito isso na matéria autoridade espiritual. É uma bênção. A gente o quê? A gente vê que há bênçãos depois. Porque você está sendo submisso e está obedecendo. E a gente sabe que é melhor obedecer do que sacrificar. Aonde que a gente vê isso? Lá em 1 Samuel 15, 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Tá bom? Aí a gente vai para o ponto 3. O altar junto ao Jordão. Então o que aconteceu? Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ok? Ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada. O que aconteceu? Essas 3 tribos ergueram lá um altar, ok? Dessas que a gente está comentando aqui, né? Os gaditas, as meias tribos de Manassés, os rubenditas, eles ergueram lá, depois que atravessaram lá o Jordão, um altar. E aí Josué e a liderança falou, esse negócio aí tá meio estranho, erguer e aí foram tirar satisfação com eles. Eles foram tirar satisfação, eles explicaram, o pessoal das tribos aqui explicou, não é isso que vocês estão pensando, isso aqui é um monumento, ok? Mas que monumento é esse? Diz assim, ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, ou seja, adoração, ok? Mas apenas de um memorial. Então existe diferença de altar para sacrifícios, que aponta para um agradecimento a uma ação, entendeu? Então o que acontece? Eles se entenderam. O que a gente aprende aqui, meus irmãos? Comunicação. Quando nós estamos focados para um objetivo, é muito importante nós estabelecermos uma comunicação correta e sadia. Uma comunicação correta, uma palavra correta, bem utilizada no momento certo, ela evita muitos problemas. Eu já tive muitos problemas por questão de comunicação, acredito que você já deve ter tido também, aprendeu. Então, assim, às vezes a gente tem que pensar muita atenção, porque aqui já ia ter uma treta ali por conta de comunicação, mas eles chegaram, se reuniram e conversaram sobre isso. Então, se comunique bem, preste atenção naquilo que você fala. Às vezes a gente acaba cometendo falhas nesse ponto, mas nós somos falhos, mas nós pedimos, ok? A ajuda de Deus, que é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Tá bom? Bom, meus irmãos, então, essa aula de hoje, cidade de refúgio. Cidade de refúgio era as cidades que serviam de abrigos para aquelas pessoas que cometeram crimes sem intenção, homicídios culposos, ou seja, sem intenção de matar. E o que tem a ver com isso? Que nós temos refúgio no Senhor, ele se permanece fiel, ok? O que a gente aprendeu também aqui? Que os levitas, eles tinham direito das cidades, porém eles não tinham recebido ainda, no meio daquela toda organização de terra, porém eles foram lá e pediram as cidades. Eles foram perseverantes. Então eu e você precisamos ser perseverantes por aquilo que já é direito nosso. Eles foram lá e pediram, que a gente aprendeu também. Mateus 7, 7, 8. O quê? Se você pede, você recebe. Se você busca, você encontra. Beleza? E no 3, um resumão aqui. No 3, a gente viu que o Senhor também ele se permanece fiel, que é o finalzinho do 2. E no 3, a gente falou sobre comunicação, que é muito importante, né? E estarmos em unidade. Ok? Bom, foi muito importante aí estar com vocês. Foi uma bênção. Estou com saudade de todos vocês. Espero que nós possamos aí se reunir rapidamente para que a gente possa adorar, se abraçar, se beijar, fazer tudo de legal aí e principalmente adorar o nosso Deus, tá bom? Gente, fiquem na paz do Senhor, volte lá para o culto, vamos adorar a Deus em família agora e até a próxima, viu?
Deus abençoe para vocês. Se você entendeu e curtiu, deixa um joinha aí. E deixa um joinha que eu só vou sair depois de ver o joinha de todo mundo, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Fazer igual no Jornal Nacional agora, né? Todo mundo quieto ou com a cabeça baixa assim, ó. Que foi a produção? Ah, ok, tá bom.